Olá, seja muito bem-vindo ao seu Garagem V12, programa do Ministério de Homens da Igreja Batista Memorial de São Paulo. E como você já sabe, toda segunda nós temos aqui o nosso papo de primeira. E hoje a conversa está muito interessante. Teremos aqui duas pessoas muito especiais. Teremos o Andrés Cala. Andrés, que é um colombiano que veio para o Brasil, serviu na Igreja Batista Memorial por 10 anos. Hoje é missionário ali no Mato Grosso, na cidade de Cáceres, servindo as famílias das crianças da creche evangélica ali na cidade e tem trabalhado na evangelização dessas famílias. Teremos também o Josué Campanhã. Josué Campanhã, que é autor de vários livros, líder ali na CEPAL. Ele também é o diretor da Envisionar, que traz o Summit todos os anos para a gente, aqui no Brasil. Ele vai trazer um conceito baseado na vida de José, que fala de duras crises, mas grandes sonhos. Duras crises, grandes sonhos, que também é título de um livro que ele escreveu. E na palavra de hoje, a gente vai aprender bastante com os altos e baixos da nossa vida. Assim como uma pilha, a gente tem o lado positivo, tem o lado negativo. O lado positivo a gente pode dizer que são nossos sonhos, nossos desejos de realização. O lado negativo pode ser as crises. Mas a pilha não funciona se tiver somente dois lados positivos, ou também não vai funcionar se tiver somente um lado negativo. É exatamente essa diferença que complementa. E é isso que Josué Campanhã vai trazer para a gente na noite de hoje. Então, descansa e assista agora Josué Campanhã, trazendo uma palavra que vai abençoar nossas vidas. Exaltamos o Cordeiro Santo de Deus e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nestes dias, trazendo vitórias nossas vidas. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nestes dias, trazendo vitórias nossas vidas. Quem intentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir se a palavra de vitória já foi liberada a nós? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós? Quem intentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir se a palavra de vitória já foi liberada a nós? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós? Olá, amigos. Quero compartilhar um pouquinho com vocês hoje sobre um personagem dentro dessa série de Homens de Deus diante das crises, que é sobre José do Egito. José foi um governador na época do Egito, há mais ou menos 3.600 anos atrás, e ele traz coisas incríveis e muito práticas para a gente, para superar crises, enfrentar crises e viver momentos como esse que a gente está vivendo agora. Na trajetória de José, que começa lá no livro de Gênesis, né, na Bíblia, capítulo 37, mostra um pouquinho quase que um processo que ele inicia quando ele tem 17 anos
e ele tem uma visão de Deus, e nesse processo de vida dele, tem um período inicial de mais ou menos 13 anos, muito intenso e muito difícil. Quando ele tem 17 anos, ele tem um sonho de Deus, de que ele seria alguém muito importante no futuro. Inclusive, nesse sonho, mostra o pai, a mãe e os 11 irmãos se ajoelhando diante dele. E quando ele compartilha esse sonho, especialmente com a sua família, com seus irmãos, isso mostra que não houve uma boa aceitação, os seus irmãos o rejeitam, e mais do que isso, passam a odiá-lo. Por causa desse ódio, eles tentam matá-lo, depois eles mudam de ideia e vendem José como escravo para um grupo de comerciantes midianitas. Depois, esse grupo de comerciantes revende José como escravo no Egito, ele se torna então escravo na casa de um dos oficiais do faraó, um homem chamado Potifar. Depois de algum tempo, quando ele está melhorando um pouquinho, ele se tornou até um administrador, né, uma espécie de mordomo da casa, a esposa de Potifar se interessa por ele e tenta assediá-lo, ele rejeita, ela inverte a história, porque você sabe que a paixão não correspondida gera ódio, então ela passa a odiá-lo e o acusa de assédio sexual, o marido acredita nela, José então é preso injustamente. Depois de algum tempo que ele estava na prisão, ele estava começando a melhorar, ele tinha se tornado uma espécie ali de assessor do carcereiro. Dois servos do faraó são presos, têm sonhos, José interpreta esses sonhos, um deles morre, o outro permanece vivo. Para esse que permanece vivo e foi solto, José pede que, quando ele estiver diante do faraó, conte a história dele para que ele pudesse ser libertado da injustiça pela qual ele estava preso, mas esse homem também esquece dele e ele passa provavelmente na prisão mais uns 2 anos. Bom, se a gente olhar para tudo isso, a história de José parece um gráfico, né? Se a gente pudesse colocar num gráfico, ele parece como um gráfico decadente, mais ou menos como esse que eu vou mostrar para você aqui agora. Ele começa, então, no topo, com uma idade bastante jovem, 17 anos, uma visão, algo grande de futuro, mas imediatamente parece que esse gráfico começa uma trajetória decadente. Ele é odiado pelos irmãos, depois traído, vendido como escravo, revendido, explorado pelos poderosos, humilhado pela patroa, preso e finalmente esquecido na prisão. Bom, é desastre atrás de desastre e parece que a história de José não poderia ser pior se a gente olha da perspectiva desse gráfico aqui. Até aí, talvez sem novidades, porque você conhece a história, sabe que foi exatamente assim. Mas, de outro lado, isso também reflete talvez a maior parte das crises que a gente está vivendo agora, um gráfico decadente, quando a gente acorda, espera ouvir notícias melhores, mas parece que cada dia tem notícias piores e toda crise é mais ou menos assim. Bom, eu queria então apresentar para você uma perspectiva um pouquinho diferente da crise. Esse gráfico decadente, ele pode se transformar num gráfico, na verdade, ascendente como esse aqui. Dentro da visão humana, que foi aquela que eu refleti no gráfico anterior, a gente tem uma perspectiva, a perspectiva de que as coisas estão cada vez piores. Mas na perspectiva de Deus, toda a trajetória de José foi um treinamento para que ele um dia pudesse ser o governador do Egito e executar o propósito de Deus. Se a gente olha, José é um filhinho de papai, então ele não começa a vida lá em cima, ele começa lá embaixo. Ele é alguém que tem uma visão de futuro, mas que não está pronto para aquilo. É mais ou menos como dar uma Ferrari para um garoto de 17 anos que vai arrebentá-la no primeiro poste que encontrar. José, então, precisa passar por um processo de treinamento, e nada melhor do que ser traído pela própria família, por exemplo, para aprender o valor dos relacionamentos. Ele aprende isso porque quando seus irmãos o reencontram anos depois, quando ele já era governador do Egito, ele poderia ter passado a espada no pescoço deles, matado todos eles, vingado, mas ele diz, não, eu fui enviado por Deus na frente para salvar nossa família e salvar a nação. Então ele aprendeu o valor dos relacionamentos. José aprende o valor da vida humana quando ele se torna escravo. Nada pior do que alguém ser explorado por outro ser humano. E José aprende isso porque quando ele era governador do Egito e a comida já havia acabado, os 7 anos de vacas gordas tinham passado e já se estava no tempo de crise, as pessoas se entregavam até como escravos para
terem basicamente um pouco de comida para comerem e sobreviverem. Mas José faz o quê? Ele pega grãos que estavam armazenados, dá para essas pessoas e diz para elas: reconstruam suas vidas, suas famílias, devolvam 20% disso para o faraó, 80% é para vocês ficarem para reconstruírem suas vidas. Então, ele havia aprendido o que significa o valor da vida humana. Ele aprendeu o valor do trabalho na época que ele era escravo na casa de Potifar. O valor do trabalho, o valor do trabalhador, o valor de ser um administrador, de gerir uma casa, um negócio, como Potifar tinha, para depois se tornar governador do Egito. Como ele seria gestor de uma nação se ele não aprendesse a ser gestor de uma casa e de um negócio, por exemplo? Ele aprendeu o valor da fidelidade a Deus quando foi assediado pela esposa de Potifar, e ele diz: como eu poderia fazer uma coisa dessas contra o meu Deus? Então, ali ele aprende o valor do relacionamento e da fidelidade com Deus. Ele aprende o valor do ser humano quando ele vai preso injustamente, e ele vê que isso não era uma coisa correta, e como governador depois ele não poderia permitir que isso acontecesse. Ele aprende o valor da honra quando aquele homem que ele tinha interpretado os sonhos, que volta para falar com o faraó, esquece dele, ele aprende o valor da palavra de um homem, o valor da honra de um homem. Bom, quando chega nesse ponto, José já tinha 30 anos de idade. Ele começa a trajetória aos 17 e aqui ele já tinha atingido 30 anos de idade. Mas foram 13 anos de treinamento que geraram 80 anos de governança no Egito. Perceba que, proporcionalmente, é um tempo pequeno você ser treinado durante 13 anos para 80 anos de gestão e de governar uma nação. Você pode dizer, bom, foi um tempo muito difícil. Sim, mas quem conhece outro caso de alguém que saiu da prisão para o palácio? Hoje é mais comum sair do palácio para a prisão, porque as pessoas não foram preparadas, não têm o seu caráter e a sua integridade lapidados. O caso de José é exatamente o inverso. A crise serviu para prepará-lo. A crise foi o tempo de treinamento de Deus para aquilo que Deus queria cumprir através da vida dele, como propósito dele, como propósito da própria vida. Bom, como você está aproveitando essa crise? A pergunta que eu queria deixar para você pensar um pouquinho é essa: o que você fará para tirar o melhor das suas crises ou desse momento de crise? O que você precisa repensar, reinventar, reorganizar, revolucionar? Talvez sua vida pessoal, seu foco de futuro, sua família, seus negócios, sua igreja, o lugar que você lidera, enfim, o que você pode fazer para tirar o melhor dessa crise? Eu diria, não desperdice esse tempo de crise, porque certamente ele é muito rico, ele é dolorido, mas ele é muito rico para poder executar as coisas que virão pela frente. Eu queria deixar para você, além dessa pergunta, para você refletir, uma tarefa de casa. Algum tempo atrás eu escrevi esse livro chamado Duras Crises, Grandes Sonhos, exatamente baseado na história de José, que mostra como a gente pode aproveitar o melhor das crises para executar os sonhos. As crises, na verdade, ajudam a realizar os sonhos. E se você quer se aprofundar um pouquinho mais nesse tema, entender um pouco mais tudo isso que eu expus aqui rapidamente sobre a perspectiva humana, que é decadente, versus a perspectiva divina, que é ascendente, então, eu sugiro que você leia esse livro. Você pode encontrar ele no nosso site, da Envisionar, da qual eu sou diretor, e a gente tem o privilégio como equipe de produzir recursos como esse para ajudar pessoas como você, e você também vai poder entender melhor como você vai poder utilizar esse momento para gerar coisas e aprender coisas que vão definir os próximos anos da sua vida, da sua trajetória profissional, ministerial, seja ela qual for. Então, eu queria deixar essa pergunta para você pensar: o que você vai tirar de melhor dessa crise, e deixar essa tarefa de casa para você poder escrever alguma coisa, definir coisas de futuro que certamente vão delinear os próximos anos da sua vida. Eu espero que esse tempo te ajude tremendamente a refletir, a redefinir os padrões da sua vida para o futuro, reinventar determinadas coisas que talvez sejam necessárias, e que você aprenda esse princípio simples que a vida de José traz para a gente. As duras crises ajudam a gente a realizar os grandes sonhos. Então, quais serão os sonhos que você vai executar nos próximos anos que estão sendo lapidados e vão emergir dessa crise? Eu espero que você descubra, e eu espero ouvir falar da sua história, assim como a gente ouve falar da história de José hoje. Deus te abençoe, continue firme, persevere e defina os próximos anos da sua vida
nesse tempo de crise e de quarentena. Deus te abençoe, um grande abraço para todos vocês. Aprendemos hoje que as lutas não são um fim em si mesmas. Elas não são maléficas ou perdidas. Dependendo da perspectiva, elas podem ser encaradas como oportunidades para moldar nossa vida, forjar o nosso caráter, estruturar os nossos valores. Tudo vai depender da forma como enxergamos. Na vida de Jesus foi assim, né? Quando todos imaginavam a pior derrota, que foi a morte na cruz, aqui na terra podia parecer isso, mas lá dos céus foi a maior vitória. Tudo é uma questão de perspectiva. Estamos partindo agora para a nossa parte final. Se você quiser conhecer um pouco mais do Josué Campanhã, tem um site dele, a gente vai deixar o nome aqui embaixo. Essa mensagem que foi trazida, como eu falei, é título de um livro dele. Você pode encontrar esse livro lá também e outros materiais que vão enriquecer a sua vida, formar e te ajudar na sua liderança também. O Josué é um especialista nesse assunto. Nós vamos agora para o nosso processamento em grupos. Nosso processamento que ocorre de forma virtual aqui, né, logo após essa mensagem. Você pode fazer parte na próxima semana de um processamento desse, nos grupos que são grupos que estão se fortalecendo a cada dia. Como eu falei, nós estamos orando um pelos outros, intercedendo um pelos outros. Nossas semanas são cheias de contato, comunicação. Pode ser uma oportunidade de você estreitar laços, fazer amigos e saber que você vai estar coberto de oração e de cuidado também. Mande um e-mail para homens@ibmemorial e na próxima semana você já estará conosco em um dos grupos. Vai ser um prazer tê-lo conosco. E terminando agora, a nossa mensagem para você, homem, é sempre essa: seja corajoso, seja homem.